Olá, vamos então passar à apresentação do caso clínico do tema de sensibilidade e este caso fala-nos então de uma doente de sexo feminino com 35 anos, com antecedentes pessoais e familiares irrelevantes, que se dirige ao serviço de urgência por queimadura do primeiro dedo da mão esquerda. Refere que observou a queimadura, mas nega a presença de dor. Nega a história de traumatismo recente. Ao exame objetivo, destaca-se uma queimadura de segundo grau no primeiro dedo da mão esquerda com úlcera não dolorosa à palpação, o que era compatível com as queixas referidas pela doente. Ao exame neurológico, detectou-se ainda uma hipoestesia álgica em nível suspenso entre C5 e T2. A sensibilidade postural e tátil estavam, no entanto, preservadas. Então, perante os sinais e sintomas apresentados, podemos fazer o diagnóstico deste caso clínico. Foi-nos dito que esta doente apresentava entre C5 e T2 uma hipoestesia álgica e, por outro lado, tinha as sensibilidades postural e tátil preservadas. Este fenómeno chama-se dissociação da sensibilidade. Quando estamos perante o fenómeno da dissociação da sensibilidade, pensamos fortemente num síndrome medular central como possível diagnóstico. E por que é que um síndrome medular central pode condicionar este fenómeno? Se tivermos uma lesão no nível central de um corte transversal da medula espinhal, podemos facilmente perceber que, visto que já vimos nos vídeos de sensibilidade o percurso da via termoálgica, as fibras que transportam esta via, depois de fazerem sinapse no corno posterior da medula espinhal, vão passar anteriormente ao canal central na zona centromedular. Ora, se houver uma lesão a este nível, esta passagem está interrompida e afetada. Portanto, as fibras nem sequer chegam ao funículo lateral da medula, onde formariam o trato espinhotalâmico lateral, que, através do tálamo e através das radiações talâmicas, chegaria ao córtex para ser interpretado. Por isso, nos níveis em que houver lesão, neste caso clínico, entre C5 e T2, a sensibilidade termoálgica não ascende até ao córtex e nesses níveis não há interpretação desta informação nos dermátomos correspondentes. Por outro lado, será também fácil ver que, visto que a lesão é central, não afeta o funículo posterior da medula, onde progridem as vias da sensibilidade tátil epicrítica, que transporta o tato fino, ou proprioceptiva consciente, que transporta a informação proprioceptiva até ao córtex. Assim, ao exame neurológico, vamos ter então as sensibilidades postural e tátil preservadas. De destacar ainda que o déficit isolado de sensibilidade álgica num síndrome medular central é raro e, ao ocorrer, ocorre nas fases iniciais do síndrome. No entanto, este caso foi simplificado para fins pedagógicos. Falta-nos então compreender porque é que esta hipoestesia álgica vai ser em nível suspenso entre C5 e T2. Se nós estivermos acima do nível da lesão central, sendo que já vimos que no nível da lesão central a via não vai conseguir progredir e não vai conseguir formar o trato espinhotalâmico lateral, se estivermos no nível acima, a via não terá qualquer problema em progredir, passar anteriormente ao canal central, formar o trato espinhotalâmico lateral mais acima e ascender até ao tálamo e depois ao córtex, onde será interpretada. Por outro lado, se estivermos no nível inferior ao nível da lesão, neste caso abaixo de T2,
A via também conseguirá progredir anteriormente ao canal central, visto que a lesão não se encontra presente num nível mais inferior, e conseguirá formar o trato espinhotalâmico lateral que ascende e mesmo ao nível da lesão encontra-se lateralmente à lesão, não sendo afetado pela lesão, e portanto a informação da sensibilidade térmica e álgica dos dermátomos inferiores a T2 vai na mesma ser interpretada. As causas mais frequentes de síndrome medular central são siringomialia, trauma e tumor. O tumor primário medular mais frequente é o ependimoma, cujo pico de incidência é entre os 30 e os 40 anos. Neste caso clínico, após se recorrer à imagiologia, detectou-se um tumor de subtipo histológico ependimoma, o que bate certo com a faixa etária da doente, que tinha 35 anos. Com a expansão do tumor centromedular, há outros tratos e zonas da medula espinhal que podem ser afetados. Por um lado, se afetarmos o funículo posterior da medula, teremos uma perda da sensibilidade postural e tátil. Por outro lado, se afetarmos também os tratos espinhotalâmicos, e particularmente o espinhotalâmico lateral, vamos passar a ter um déficit de sensibilidade termoálgica nos dermátomos inferiores. Como vimos, a sensibilidade termoálgica, que é veiculada pelos nervos sensitivos que chegam à medula espinhal abaixo do nível da lesão, decursa livremente ao nível do canal central da medula e forma o trato espinhotalâmico lateral. No entanto, se ao nível da lesão a lesão for suficientemente extensa para afetar o trato espinhotalâmico lateral, esta via não vai conseguir ascender e, portanto, não vai conseguir chegar ao tálamo e depois ao córtex, onde seria interpretada. De salientar ainda que a perda de sensibilidade termoálgica nos dermátomos inferiores, quando a lesão se estende de dentro para fora, ocorre de cima para baixo. Neste caso concreto, primeiro teríamos uma perda de sensibilidade termoálgica ao nível dos segmentos lombares e só depois ao nível dos segmentos sagrados. Por outro lado, se tivéssemos a afecção do corno anterior da medula espinhal, teríamos os déficits típicos da afecção do segundo neurónio da via piramidal. Estes déficits são atrofia muscular e perda de força dos grupos musculares que são dependentes das raízes afetadas, neste caso do antebraço e da mão. Por outro lado, teríamos ainda a perda dos reflexos que são dependentes destas mesmas raízes motoras, sendo este o reflexo bicipital, dependente de C5, C6, tricipital e estilorradial, dependentes de C6, C7 e ainda ulnopronador, dependente de C7, C8. Por outro lado, se a lesão se estendesse ao funículo lateral da medula espinhal e ao funículo anterior da medula espinhal, poderia afetar os tratos corticoespinhal anterior e corticoespinhal lateral, sendo que aí teríamos os déficits típicos da lesão de primeiro neurónio que poderão sistematizar no vídeo do caso clínico de motricidade. Queria ainda deixar-vos com os pontos-chave que queríamos transmitir ao longo da visualização de todo o tema de sensibilidade, quer da parte teórica, quer agora do caso clínico. Aconselho a fazer aqui um stop para rever todos os pontos e mensagens principais. Espero que vos tenha sido útil. Bom estudo!